Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou Adriano Oliveira e no episódio de hoje, galera, o bate-papo ficou simplesmente sensacional e pegou fogo. Meu convidado de hoje é um médico, cardiologista, intensivista e que ampliou muito a sua carreira além do consultório. Então é o Dr. Alexandre Olímpio. O Dr. Alexandre Olímpio trabalhou em diversas áreas do universo da saúde, desse ecossistema, né? Ele pôde trabalhar em operadora de saúde como auditor, ele teve o seu consultório, ele deu plantão, foi oficial militar, também exercendo medicina, foi diretor de hospital, teve uma participação extremamente rica na indústria farmacêutica como gerente médico e também gerente de produto. Então ele tem uma visão muito ampla da área da saúde e do papel do médico como um todo. Hoje o Dr. Alexandre Olímpio é diretor-geral na Tense, que é uma empresa que faz suporte para a indústria farmacêutica, principalmente, com o intuito de treinar os profissionais para a área comercial e para a área técnica também. Então o episódio de hoje pegou fogo. O Dr. Alexandre tem muita propriedade para falar de posicionamento médico e foi o que ele fez nesse episódio. Então, fica até o final e obrigado pela sua atenção. Bom episódio. Maravilha, Alexandre. Doutor Alexandre Olímpio. Doutor Alexandre, primeiro quero te agradecer aí pela oportunidade de fazer esse bate-papo, você contribuir aí com o seu conhecimento, que é um conhecimento bastante rico e amplo. É um médico que, como você comentou em uma conversa esses dias, ocupou bastante espaço dentro da área da visão da saúde, né? Não só como médico assistencialista, mas também a parte de empreendedorismo, que é algo tão raro que a gente encontra nos médicos e que a proposta desse nosso bate-papo é que você possa aí inspirar os médicos a como olhar para essa visão fora da área do estetoscópio, da área da saúde, e como oferecer saúde com remuneração adequada, uma proposta de valor, né, que eu acho que é uma parte bem importante. Então, doutor Alexandre, queria que você se apresentasse aí para que todos conheçam você e saibam quem é o doutor Alexandre Olímpio. Adriano, muito obrigado pela lembrança, pela possibilidade de estar aqui contigo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, meu nome é Alexandre Olímpio, eu sou médico formado há 21 anos, minha formação foi na área de cardiologia e terapia intensiva, e eu, durante 11 anos, trabalhei na parte assistencialista, trabalhei em consultórios, fui funcionário público da Secretaria Estadual de Saúde, trabalhei também como oficial da Polícia Militar durante 9 anos no Rio de Janeiro, e também durante esse período, na minha formação, como foi na área de cardiologia e terapia intensiva, eu tive a oportunidade de fazer gestão de unidades de terapia intensiva, e já nesse momento, muito envolvido com a gestão de unidades de terapia intensiva, eu comecei a trabalhar também em operadoras de plano de saúde. Comecei trabalhando em 2 grandes operadoras, que foi na Unimed Rio e depois no Bradesco Saúde. E nesse momento, já envolvido na gestão, com operadores de plano de saúde, eu senti a necessidade de evoluir no meu conhecimento e fiz um MBA de gestão de saúde em 2009, e que esse MBA ele ampliou muito meus conhecimentos, porque o médico, ele naturalmente, ele é muito limitado de conhecimento, ele fica limitado só ao conhecimento técnico, mas ele não consegue ter outros conhecimentos, e só quando ele busca isso, que é conhecimentos com relação a finanças, contabilidade, economia e coisas assim. Então, quando eu fiz esse MBA, abriu muito a minha cabeça, e isso acabou gerando um grande ponto de inflexão na minha carreira, que eu fiz uma mudança. Então, eu saí da minha parte assistencialista, pedi demissão na época de 4 empregos e fui para a indústria farmacêutica, onde eu fiquei durante 7 anos na indústria farmacêutica, e aí atuando como gerente médico, depois eu fui para a área de marketing, e durante esse período aprendi muitas coisas que o médico naturalmente não conhece durante a sua formação,
E, posteriormente, eu, quando saí da indústria farmacêutica, assumi uma posição de diretor médico de um hospital privado de alta complexidade, que fiz a gestão durante cerca de 2 anos. E, em 2018, eu abri a minha empresa chamada Tense Soluções de Saúde, que é uma empresa com foco em cursos, capacitação, treinamentos e consultoria para o setor da saúde, especificamente para a indústria farmacêutica. Então, Adriano, isso aqui é um pouquinho da minha história, que dentro dela, essa história, eu queria compartilhar vários aprendizados e também trazer um pouco da situação, como é que eu vejo hoje o médico no mercado brasileiro. Porque uma coisa que você comentou é que legal, né? Você teve a oportunidade de adicionar camadas de conhecimento na área da saúde, em toda a jornada da saúde, vamos dizer assim, desde o paciente, o médico, o ambiente hospitalar, a seguradora de saúde, que o médico não consegue ter esses acessos só na formação da área da saúde. Então, você conseguiu construir uma visão bem ampla com essas camadas de conhecimento que você adicionou, né? E Sim, hoje sim. você treina a indústria para se relacionar e se desenvolver junto ao player médico, né? Olha aí que legal. Um Sim, médico treinando a indústria da visão de como ter esse relacionamento. E aí o ponto sim, que você tocou, doutor Alexandre, que acho que é interessante, né? A visão do médico no Brasil hoje, né? A gente tem sim, inúmeras faculdades de medicina formando médicos, a gente tem aí a briga pelo plano de saúde, que também é um desconforto muito para os médicos que falam, poxa, como é que eu faço para sair do plano de saúde? Ou como é que eu melhoro o meu atendimento? Tem também o Covid-19 trouxe um novo cenário falando de telemedicina, né, mercado digital, e o que você entende que o médico pode e deve se atentar a esse novo momento? Então, Adriano, eu acho que primeiro a gente tem que pensar na realidade do médico no Brasil. Ele está isolado, ele está desvalorizado. E uma coisa que tem que fazer uma pergunta é como que chegou a isso? E se é possível mudar esse cenário? Porque quando a gente olha os dados que existem na literatura, em 2018 foi publicado um dado chamado Demografia Médica no Brasil. Em 2018, a gente tinha 450 mil médicos com CRM ativo, ou seja, quase 500 mil de médicos atuando no Brasil com CRM ativo. E aí, quando a gente olha essa distribuição desses médicos e esse crescimento, ele começou a acontecer a partir dos anos 80. Então, a gente teve uma aceleração muito grande de números de médicos sendo formados, e isso aconteceu especialmente pela expansão de escolas de medicina, e principalmente pelas escolas de medicina privadas, que expandiram muito no Brasil. Então, quando a gente olha, que é muito interessante, o que a gente percebe? Lá na década de 70, a gente tinha ali um médico, ele conseguia ter uma proporção de muito mais pacientes para estar tratando, mas com a expansão do número de médicos, o crescimento de faculdades de medicina, houve uma desproporção, onde você viu muito mais médico entrando no mercado e o crescimento populacional não foi tão grande assim. Então, houve uma redução do número de vidas onde esse médico poderia estar tratando. E tem uma característica que é muito interessante, porque o médico, e eu posso falar isso porque meus pais são médicos, meu pai já é falecido, mas o que acontece? O médico ele não se aposenta, ele só se aposenta quando morre, essa é a grande verdade. Então, o que acontece? A gente observa que a entrada de médicos no mercado era muito grande, mas a saída é muito baixa, porque esse médico só sai quando está muito velhinho ou quando morre. Então, o mercado inflou bastante, e quando a gente olha, o que existe de recomendação pela Organização Mundial da Saúde? Ela fala que a gente tem que ter um médico para cada 1.000 habitantes. E no Brasil, a gente tem 2,18 médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, quando a gente olha o Brasil como todo, a gente já tem o dobro da recomendação da Organização Mundial de Saúde. E quando Mas olha para as capitais, eu tenho certeza, porque eu já passei o olho nesse estudo, esse número aumenta ainda, né? Quando a gente olha para os aumenta grandes centros. absurdamente. Quando a gente vai, por exemplo, para as capitais do Sudeste, a gente está falando aqui que tem uma proporção de 5,6
ou seja, 5 vezes mais do que o recomendado, e quando vai para as capitais do Sul é 7,5. Então, assim, existe uma superpopulação de médicos nas capitais que, obviamente, que eles estão ali, né, buscando o seu espaço. E quando a gente vai para o interior, que o Brasil, né, tem um interior muito grande, a gente tem ali proporções muito menores. Então, essa superconcentração, essa hiperconcentração de médicos nas capitais, ela tornou o mercado muito complexo, porque você tem uma oferta muito maior de médicos do que a demanda, e aí começou a cair aquele cenário onde o médico ele começou a ter uma remuneração muito baixa, ele começou ali a buscar se credenciar em operadores de plano de saúde que não tem o menor interesse de estar credenciando ele, porque já tem uma oferta muito grande de médicos, e aí a gente se depara nessa situação, que hoje você tem um médico, ele recebe ali o valor de 80, 90, 100 reais numa consulta, quando a gente traz todo o custo fixo que ele tem, né, para sala, aluguel, condomínio IPTU, folha de pagamento que tem funcionários, tem que pagar o CRM, tem o combustível, água, luz, telefone, tributação, aqueles 80, 90, 100 reais, aquilo ali vira 30 reais líquido. E sem falar que tem todo o fluxo para ele receber, que é o ciclo operacional dessa conta, quando ele manda para o operador de plano de saúde, que demora de 60 a 90 dias para ele receber, e às vezes podendo ter glosa. Então, o cenário é muito complexo. Se você fizer um paralelo, e aqui, obviamente, não querendo desmerecer de forma alguma, mas vamos fazer um paralelo com o salão de cabeleireiro. A pessoa vai lá, vai fazer, por exemplo, mechas clássicas, vai pagar 300 reais para fazer mechas clássicas. Se quiser fazer uma hidratação, vai pagar 100 reais uma hidratação. Então, assim, a gente fazendo um paralelo, você vê que tem um desequilíbrio muito grande. Então, Adriano, o cenário é complexo, e aí o que a gente se depara? A gente se depara com os médicos que têm formações que você sabe muito bem, 6 anos de graduação, mas aí vai variar de 2 a 5 anos de residência, que ele vai fazer para se especializar. Então, só um período de formação aí na faixa que vai variar de 8 a 11 anos de formação. Alguns vão fazer mestrado, que é mais 2 anos, doutorado mais 5 anos. Então, ele tem um período aí de formação muito grande, mas quando ele começa a olhar esse retorno financeiro, o retorno é muito baixo. E aí, muitos médicos, para aumentar seu faturamento, o que eles têm que fazer? Trabalhar muito, muito, muito. Então, teve, inclusive, uma publicação que foi uma pesquisa, que era a remuneração e satisfação dos médicos no Brasil, foi feita pelo Medscape em 2019, e perguntou lá para os médicos o que eles achavam, se a remuneração deles era justa. 61% achavam que não era justo. E o que eles colocavam como os aspectos mais difíceis do trabalho? Primeiro era trabalhar demais, porque o médico ele acaba trabalhando várias horas por dia, trabalha final de semana, e isso realmente gera um esgotamento muito grande, mas muito por causa disso, que eles estão sendo mal remunerados. E muito mal remunerado por quê? Por uma questão de o mercado está muito, muito inflado. E aí, uma das coisas que acontece, que alguns buscam, é a interiorização. Falam, vou sair da capital, vou para o interior. Para fazer esse movimento, onde vai ter uma competição menor lá, e eu posso, eventualmente, estar conseguindo ter uma melhor remuneração. Então, o cenário, de uma forma geral, Adriano, assim, muitos médicos, a grande maioria insatisfeito com o seu nível de remuneração e pela sua jornada de trabalho, que é muito grande. E a grande pergunta, o que eu posso fazer para mudar isso? Exatamente. E aí, acho que, doutor Alexandre, essa camada de conhecimento que você tem da indústria, você esteve no papel de gerente de produto para lançar um produto na indústria farmacêutica, também te ampliou demais a visão, além da questão da operadora de saúde. O que eu vejo, o que o convênio oferece para o médico na hora de se credenciar é volume de paciente, ao preço que o médico se dispor a atender. Então, se for os 90 que você comentou brilhantemente, vira 30, porque a ilusão, você não ganha 90, tem imposto, tem contador, tem uma série de coisas que vai ao líquido ali,
vai chegar no valor muito aquém do que o médico deveria receber. Como é que o médico pode usar o marketing para ele, ao invés de depender do convênio ter volume, ele mesmo possa captar o paciente dele, e ao invés de ele ganhar 30, que ele cobre uma consulta popular a 150, por exemplo, mas ele mesmo busca esse cliente. E isso, doutor Alexandre, existe uma barreira muito grande nos médicos do ponto de vista do marketing, com alguns pré-conceitos estabelecidos de mídias sociais, de que o CRM tem algumas regras, mas eticamente, como você acha que o médico pode, nessa batalha, buscar aumentar a sua carteira de pacientes particulares, por exemplo? Não, perfeito, Adriano. O que eu vejo, assim, eu acho que essa miopia que tem muito grande do médico, ele acha que simplesmente se formou, ele ganhou seu CRM, vai começar a atender e vai ter um volume grande de pacientes. Isso é uma ilusão muito grande, a gente sabe que há muitos e muitos anos isso não acontece. Só que eu vejo, assim, o médico ele tem que ter uma visão do negócio e entender, vem cá, quem que é o meu cliente? O cliente do médico não é simplesmente o paciente, não. O paciente é um cliente, mas também a família do paciente é um cliente, o operador de plano de saúde é um cliente, as empresas que dão como benefício o plano de saúde para os seus colaboradores é um cliente do médico. A indústria farmacêutica, por incrível que pareça, é um cliente do médico, ele não sabe disso. Ele não enxerga a indústria farmacêutica como cliente. Ele acha que a indústria farmacêutica entende que ele é um cliente, também é, mas a indústria farmacêutica também tem essa interação muito grande e o médico tem que enxergar ele como cliente. Então, o que eu vejo hoje? O médico ele tem que enxergar a cadeia como toda e como que ele pode gerar valor nessa cadeia. Como que ele pode gerar valor não só para o paciente, mas para uma operadora de plano de saúde, o sistema de saúde como um todo. Como é que ele pode gerar valor para os familiares desse paciente, para uma empresa que está dando plano de saúde para os seus colaboradores, como é que ele pode estar gerando valor para a indústria farmacêutica. Então, hoje o que eu vejo? Eu falo muito isso, não adianta você ser bom, você tem que mostrar que é bom. Perfeito. Porque ninguém vai saber que você é bom se você não mostrar que é bom. Então, hoje eu vejo que quem não quiser ter uma exposição em mídias sociais e fazer um marketing digital, e aí o marketing digital também é uma coisa que vale a pena se debruçar quem tem interesse, porque a gente tem chamado o inbound marketing, o outbound marketing, mas claramente eu vejo que o médico, e aí dentro das legislações, o inbound marketing, que é o marketing de atração, que é o marketing de conteúdo, ele pode falar de uma doença, ele pode explicar o que é uma doença e mostrar o conhecimento que ele tem sobre esse tema. Então, hoje eu vejo uma barreira muito grande nos médicos, a grande maioria, que eles não conseguem mostrar o quão que eles são bons. E aí, quando a gente mostra isso, porque o cliente, obviamente, ele vai estar querendo consumir um produto, e o produto pode ser, inclusive, o serviço desse médico, se ele entender que aquele médico tem conteúdo, tem conhecimento, e que ele demonstra isso, ele pode atrair clientes. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, um médico que não tem um site da clínica dele, eu falo, esse cara está muito atrasado. Então, que você não tem um site, que você não tem informações sobre a doença naquele site, que não tenha conteúdo naquele site, que você não tenha canais de comunicação, inclusive para geração de lead. A pessoa, às vezes, bota lá, a geração de lead é para gerar contato, então, eu quero receber alguma informação, quero que alguém me entre em contato, que tenha, por exemplo, uma área de WhatsApp para aquela pessoa, se quiser marcar uma consulta naquela hora, já tem uma área que vai recepcioná-lo. Então, o médico, ele não conseguiu evoluir com relação a canais de comunicação quando a gente olha com relação a outros serviços, por exemplo, serviço de alimentação. Então, eu vejo, Adriano, que, o médico que conseguir olhar essa questão de marketing digital de uma forma diferente e de como que ele pode estar gerando conteúdo de atração,
esse médico ele consegue definitivamente se diferenciar. E aí ele começa a se diferenciar, muitas vezes, podendo gerar valor com relação a atrair pacientes até de convênio para ele e também pacientes particulares. Legal, e é uma coisa que você comentou, doutor Alexandre, que é bem interessante, né? O médico se abrir para o marketing digital. E, por exemplo, o grande exemplo que a gente tem como isso foi a telemedicina, porque ninguém perguntou se você queria ou não. A telemedicina, no início da pandemia, ela foi condição exclusiva, não foi alternativa, foi a única condição para quem, né, quisesse manter a regulamentação que saiu, inclusive. E aí você trouxe um exemplo aí, né, da tecnologia que a gente tem. Se o médico não se adaptar, é mais ou menos igual o aplicativo que você usou como exemplo, como é que é? Eu acho que, assim, quando a gente olha, tem os movimentos que eles são disruptivos. Então, a telemedicina, ela é um movimento que, se a gente olhar para trás, os médicos já vinham fazendo telemedicina, através do quê? A consulta por WhatsApp. Exato. Assim, o paciente entrava lá, oi, doutor, estou com isso, sei que, o que eu faço? Aí, não faz isso, sei que o médico já estava fazendo. Estava fazendo telemedicina de graça, não De remunerada, graça. não De estruturada de transição de informação, mas já estava fazendo, exatamente. Já estava fazendo. Então ele fala, não faço telemedicina. Vem cá, mas você não atendia o cara por WhatsApp? Eu atendia. Então você já estava fazendo telemedicina. Você já estava fazendo, você está fazendo até antes da regulamentação disso daí. Você já fazia, e inclusive você não cobrava. Que é um outro ponto muito interessante, Adriano, que o médico ele tem vergonha de cobrar. Exato. Ele tem vergonha de cobrar. Né? Então, assim, ele estava fazendo uma consulta e não estava cobrando por isso. Agora veio, por causa da pandemia, a telemedicina veio top-down. Então, isso veio para ficar, definitivamente, inclusive foi muito bom ter acontecido isso para realmente estabelecer o conceito da telemedicina. Mas o que eu vejo? Quando eu olho alguns processos disruptivos, aí eu posso trazer o exemplo aí do Uber. O Uber, quando começou, houve muita restrição, muita barreira, porque os taxistas não queriam que o Uber acontecesse. Mas o Uber ele veio com uma proposta tão disruptiva que ele ia acontecer de qualquer forma, e ele veio e atropelou. Então, quando eu olho, por exemplo, a questão da telemedicina, a questão do marketing digital para médico, é aquela velha história. Eu não quero aderir a isso. Perfeito, você vai virar o táxi. Ou seja, hoje a gente tem um táxi que ele continua existindo. Quem que usa táxi? Ninguém. É a mesma coisa que vai acontecer com o médico que não aderir à telemedicina, que não aderir marketing digital. Assim, ele vai continuar existindo, vai ter o volumezinho dele lá de atendimento e tudo mais, mas essas pessoas, elas vão tomar o mercado, elas vão atropelar. Então, o médico que faz marketing digital, ele vai atropelar o médico que não faz, o médico que faz telemedicina vai atropelar o médico que não faz. Então, assim, eu respeito muito quem quer ser disruptivo e quem quer manter da forma como está, mas é aquela velha história, Adriano, na vida a gente sempre tem escolhas. Então, a escolha que você fizer, ela vai te levar para lugares completamente diferentes e resultados completamente diferentes. Então, eu vejo muito isso. Hoje, quem toma a decisão de estar projetando o mercado e olhando as tendências, e aí as tendências que a gente já falou, marketing digital para médico, canais de comunicação e gerar atração, leads, etc., e fazer telemedicina, para mim, isso aí é um fato que vai ser um divisor de águas do ponto de vista de resultados. Não, é muito interessante. Depois nós vamos marcar aqui para falar só sobre a geração de conteúdo através de médico, porque tem uma coisa que você me falou que é bem interessante. Por exemplo, você, doutor Alexandre, enquanto médico, ocupou um espaço executivo do qual um empreendedor da área de marketing, de qualquer economia, não ocupou, que é a capacitação e desenvolvimento para a indústria farmacêutica na área da saúde. Então, você ocupou esse espaço. Quando a gente fala de geração de conteúdo para o médico se tornar conhecido, se esse médico que tem alta relevância, conhecimento profundo, não faz, alguém vai fazer. E muitas vezes não tem a mesma estrutura de conhecimento e nem a mesma proposta de valor. E a gente vai ficar ressentido porque tem alguém ocupando esse espaço. Sim, exatamente isso. Eu acho que tem um ponto muito interessante, eu comento muito, é que a natureza não gosta de espaço vazio.
esse espaço vazio vai ser ocupado por alguém. E esse alguém pode ser alguém muito bom, ou pode ser alguém que não seja nem tão bom. Porque das coisas que eu costumo muito falar nos meus treinamentos é o seguinte: não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. Então, o ideal é você ser bom e você mostrar que você é bom. Só que tem algumas pessoas que não são boas, mas aparentam ser boas. E essas pessoas, às vezes, ela está pegando mercado de médico. Porque ela vai lá, se expõe na mídia, faz, né, marketing digital, aí, né, fala bem, tem uma boa oratória, tem, né, uma boa aparência, e aí, às vezes, acaba convencendo a pessoa: não, eu quero ir nesse médico. E quando chega lá, esse médico não é tão bom. Então, hoje, essa questão de você estar buscando ocupar os espaços, isso tem que acontecer, porque não basta você ser bom e você não está mostrando que você não é bom, porque a pessoa, hoje, a questão de, se você olha, por exemplo, a quantidade de smartphone que tem, né, hoje a gente está mega conectado, né, mega conectado. E sem falar que várias questões que a gente vem acompanhando das próprias mídias sociais e tudo mais, de geração de conteúdo patrocinado. Então, assim, isso eu acho que, de fato, é um capítulo à parte, mas as pessoas têm que evoluir, e tem que evoluir. E, além disso, ter uma visão de negócio, porque o médico ele tem a visão simplesmente assistencialista. Então, se ele não entender que ele tem um negócio, que quando ele virou médico, ele virou simplesmente um pequeno empreendedor, e que ele pode virar um empresário, ele está simplesmente empreendendo, mas ele tem que ter a visão do negócio. Quem que faz parte dessa cadeia de valor do negócio? E aí, diante disso, só para trazer um exemplo para você, diante dessa pandemia que a gente estamos vivendo ainda, ano passado, um grande amigo meu, ele tomou a opção de fazer um negócio aí de telemedicina e de atendimento domiciliar. E aí, dentro disso, ele contratou uma empresa para fazer o marketing digital dele, uma empresa bem consagrada. E, diante disso, essa empresa fez lá uma página para ele, e aí definiu uma estratégia de comunicação digital, e aí criou a chamada persona. A persona nada menos vai ser quem que é o seu público-alvo que você quer atingir com a sua mensagem, através dos canais digitais. E aí foi definindo uma persona que não estava gerando resultado para ele. Então, eu estava conversando para ele, eu falei, é tão importante quando a gente fala dessa questão do marketing digital, você definir quem que é a persona, porque se você errar a sua persona, você vai estar comunicando o seu conteúdo para o público-alvo errado. Então, essa questão do marketing digital, a gente está falando tanto disso, porque hoje realmente você consegue fazer um marketing digital que o custo é barato, então você consegue fazer isso, inclusive, de forma orgânica, gratuita. Exato. Você consegue fazer isso patrocinado, pagando. Você consegue metrificar muito bem isso daí, do ponto de vista, inclusive, de resultados. Só que o médico ele tem que enxergar isso daí. Ele tem que ter essa noção, ó, existe isso daqui, isso aqui pode me trazer resultados. E é o que a gente está vendo. Quem está usando essas ferramentas estão tendo muito resultado. Agora, tem gente que fala, não, mas eu sou professor doutor, eu tenho mestrado, doutorado, não preciso me expor, porque só pelo fato de eu ter, digamos, essas chancelas, eu já vou conseguir ter volume. Não é isso. Então, a gente está vendo muitas pessoas que estão voando baixo, conseguindo muito resultado através de exposição e marketing digital. Perfeito. É o que você falou, não adianta ter, tem que mostrar. E o outro ponto que eu acho que também não adianta a gente sair do 8 por 80. É interessante que o médico comece a navegar nesse circuito e comece a entender passo a passo, ter um Instagram, não quer gerar conteúdo ainda, vai entendendo, tem toda uma questão de se estruturar. E um ponto acho que o primeiro ponto, eu e a grande maioria das pessoas, quando vai ao médico, antes de ir ao médico,
vai num outro médico antes, que é o Dr. Google. Então, você busca muita informação de saúde no Google. E aí, quando você vai buscar, entra essa questão do marketing digital, dos links patrocinados, da geração de conteúdo, que é onde começa a ser a sua primeira referência. Às vezes, você já tem um médico identificado, mas você é colocado em dúvida quando você consulta a internet. E boa parte das pessoas, se não a maioria, faz esse tipo de consulta. Vai antes no Google. Então, acho que é exatamente isso. O médico começar a olhar para esse mundo de uma maneira mais... menos preconceituosa, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. Eu acho que essa visão do marketing digital, a questão de, quando a gente fala de AdWords também, né, de você poder estar tendo um ranqueamento quando a pessoa for procurar seu nome, de ranquear sua clínica ali no Google, isso é super importante. Então, Alexandre, é um bate-papo muito rico, né? Tivemos aqui quase 30 minutos de conversa. Eu quero deixar para você as considerações finais aí que você queira deixar como recado e mensagem, e naturalmente a gente vai marcar outros momentos para trazer outros temas aqui. Então, Adriano, eu vejo que hoje o médico aqui no Brasil, ele tem que olhar o negócio dele definitivamente como o negócio, não simplesmente como cuidar do paciente, mas entender que ele tem um negócio e que ele tem que entender como é que funciona esse negócio, então entender todo o sistema de saúde, entender quem que de fato são seus clientes, entender de tributação, entender de marketing, entender de economia, entender de como que ele pode estar melhorando regimes tributários dele. Então, assim, olhar para o negócio, porque muitas vezes só o fato de eu estar abrindo uma portinha para atender um paciente e estou ganhando, vamos botar, 10 mil, 15 mil reais por mês lá no meu consultório, mas será que realmente eu estou ganhando 10 ou 15 mil? Será que eu não estou trocando dinheiro? Ou será que eu não estou tendo prejuízo? Então, tem que entender de fato do negócio, entender fluxo de caixa, o que é capital de giro, o que são níveis de investimento que eu tenho que fazer no meu negócio. Então, hoje eu vejo que isso é um ponto muito importante, a questão do próprio marketing digital, para mim, isso aí é algo super importante. E aí, quem se movimentar, muito provavelmente vai ter chance de mudar a tendência que a gente está vendo no mercado dessa comoditização dos médicos. O médico acabou virando commodity. Então, tem muito médico e acabou tendo essa comoditização. Então, aqueles médicos que olharem de uma forma diferente e se capacitarem para isso, obviamente, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é na formação do médico. O médico, ele se forma na graduação, ele não tem uma cadeira que fala de administração, ele não tem uma cadeira que fala de economia da saúde, ele não tem uma cadeira que fala dos riscos jurídicos que ele tem como médico. Então, o médico, ele ser completo, ele vai ter que buscar várias outras capacitações para dar subsídio para o trabalho dele. Ele não tem uma cadeira que fala sobre marketing, então ele vai ter que buscar essa capacitação fora. Mas são poucos que enxergam isso. Eles acham que só pelo fato de eu estar me formado como médico, já estou pleno para estar praticando a minha atividade, fim como médico, ele vai estar. Mas o médico não é simplesmente isso. O médico, ele é um empreendedor, ele é um gestor, ele é um dono de um hospital, dono de uma clínica, e ele tem que buscar outras capacitações para poder evoluir. Então, eu vejo dessa forma, Adriano, e eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando com você sobre esse tema, que é um tema que eu adoro, um tema que a gente com certeza poderia estar falando horas e horas e horas, porque ele vai trazendo outros elementos, mas muito obrigado pela oportunidade e espero que no futuro a gente possa estar falando mais sobre isso. Doutor Alexandre, obrigado a todos que nos ouvem. Não adianta ser, tem que mostrar essa frase do Dr. Alexandre Olímpio e até a próxima.